Graça e paz a todos, louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite, amém? Bom, estamos aqui para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Não vamos estar esperando, pessoas entrarem, mas vamos deixar esse vídeo aí para aqueles que amam a Deus, aqueles que se interessam pelo caminho de Deus, amém? Sabemos que a sabedoria está na multidão de conselho, isso é, a multidão de conselho é a sabedoria. Um fala um pouco aqui, outro fala um pouco ali, desvendando as escrituras, e daqui a pouquinho muitas pessoas vão estar com maior conhecimento, mais preparado para interagir com o reino de Deus, agradando a Deus, participando dos milagres de Deus do céu, e vai ser uma bênção, amém? Quero aqui saudar aqueles que nos acompanham nesse momento, amém? Que Deus abençoe, amém? Aqueles que estão conosco. Vamos fazer menção aqui de alguns textos e vamos falar sobre arrebatamento da igreja. Algumas pessoas dizem, nós vamos passar pela grande tribulação, a igreja. Na verdade, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Isso é só se voltar para as escrituras, buscar conhecer a Deus e você vai compreender muito bem que a igreja não passará pela grande tribulação. Por quê? Porque em todo tempo, desde Gênesis ao Apocalipse, nós estamos vendo sempre Deus, o Deus que não faz acepção de pessoas, mas ele faz sim diferença entre o justo e o injusto. Sempre foi assim. Por que Adão foi expulso do paraíso? Porque ele começou a pecar. Ele pecou comendo fruto, pecou mentindo para Deus, pecou acusando Eva, e foi aquela situação toda, Adão foi expulso do paraíso. Por quê? Porque Deus não comunga com aquele que peca. Então, sempre houve esta linha divisória. Quem peca, Deus deixa de lado. Quem busca Deus, se arrepende dos seus pecados, Deus abraça. Então tá, por que não vamos passar pela grande tribulação? É simples. Veja Gênesis capítulo 6. A palavra de Deus diz que Deus foi condenar o mundo. Deus se entristeceu muito com o pecado da humanidade e agora Deus decidiu destruir o mundo. Mas Noé foi achado justo diante de Deus. Por conta que Noé foi achado justo diante de Deus, Deus agora decidiu, não vou condenar o justo com o injusto. Deus nunca condenou e Deus nunca vai condenar o justo com o injusto. Então, o que Deus fez? Deus se dirigiu a Noé e disse, olha, faz partir uma arca, amém? Para você, para a tua família. Por quê? Porque eu vou destruir o mundo. Deus avisou, capítulo 6 de Gênesis. Eu vou destruir o mundo. Por que sempre? Por conta do pecado. Então, quando Deus decide destruir o mundo, Deus falou com o justo. E o justo foi alcançado por Deus, abençoado por Deus. Agora o justo, louvado seja o nome do Senhor, teve a sua oportunidade de buscar a Deus. Ele vai lá e trabalha muito pela sua salvação, porque Deus falou para ele fazer uma arca, ele não podia descansar, e ele fez, e ele escapou, então Deus condenou. Está bem clara a Sagrada Escritura, quando diz que ao entrar na arca, Noé condenou o mundo antigo, porque saindo Noé do mundo, o mundo não tinha mais ninguém justo, então agora Deus veio e destruiu. Uma outra situação também que podemos entender que Deus nunca vai permitir que a igreja passe pela grande tribulação, é porque a grande tribulação ela vai existir por conta de um governo mundial, é o governo do anticristo. Então o anticristo vai reinar. Apocalipse capítulo 17 fala que Deus vai colocar no coração dos governos humanos, homens, a transmitir o poder para o anticristo, Satanás. Então ele vai reinar por 7 anos. Nesse período, alguns dizem, a igreja vai passar. Não, a igreja não vai passar pelo governo do anticristo. A igreja não passa hoje e a igreja não vai passar durante a tribulação. Jesus reina. A igreja pertence ao reino de Deus. Então, vou fazer também, trazer a lembrança aqui, Gênesis capítulo 18, quando Deus ele anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Agora Deus, ele olhou do céu, contemplou, enviou anjos
para estar descendo em Sodoma e Gomorra, e agora eles estão constatando que o mal está ali. Misericórdia, muita maldade. Então, o que ocorre? Ocorre que Deus vai destruir. Só que ali tinha uma pessoa. Tinha uma pessoa que Deus não queria destruir junto com eles. Deus abençoe aqui nossa irmã Maria do Carmo. Deus abençoe nossa irmã Márcia Malta aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe vocês, fortaleça a Neidinha, né? Estou vendo ela aqui também. Que Deus abençoe a cada um de vós. Voltando para o texto. Quando Deus ele decide destruir Sodoma e Gomorra, quem estava lá? Estava Ló. E Abraão estava intercedendo. Senhor, se tiver 50, se tiver 40, 30, 20, 10. E o Senhor disse, se tiver 10 justos, se tiver 10 justos, eu não vou destruir a terra. Eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu não vou destruir essa cidade. Mas não tinha. Tinha quem? Tinha o justo Ló. Então, o que os anjos fazem? Tiram Ló com as suas filhas e também estava saindo a sua mulher, mas infelizmente pereceu. Isso aí, o anjo, a palavra do anjo foi essa. Você sai, procura aí um lugar, porque enquanto você estiver aqui, eu não vou poder fazer nada. O mundo não poderia ser destruído por conta do homem mau que estava ali enquanto Ló estava ali dentro. Então, vai e sai. Assim também vai ser. Olha, no mundo antigo, Deus não permitiu Noé. Depois, no mundo novo, Deus não permitiu destruir com o justo lá dentro. Deus sempre dando oportunidade para o pecador. Então, claro que Deus não vai permitir, assim como foi esse caso e outros mais, nós vamos ver aqui, que Deus não vai permitir que a igreja passe pelo governo do anticristo. A igreja, assim como o próprio Israel, é propriedade peculiar de Deus, é de Deus. Então, tudo que nós estamos vendo aí é sinal da vida de Cristo? Sim, é sinal da vida de Cristo. E o que devemos fazer? Muito, mas muito nos alegrar, porque Jesus vai estar vindo ao resgate daquele que ele chama de justificados, que é a igreja, que é justificada pelo sangue de Cristo, é justificada pelo amor de Deus, é justificada por Deus. Então, claro que Deus não vai permitir a sua propriedade peculiar passar pela grande tribulação. Tá? Segundo Tessalonicenses capítulo 2, fala assim, que para a igreja se manifestar, deve se manifestar antes o homem da iniquidade. Então, a igreja vai ouvir mesmo falar o nome dele, ele vai ser escolhido diante das nações. Algumas pessoas já imaginam que possa ser o Macron, né? Então, pode ser, como pode ser outro, mas o arrebatamento da igreja vai se cumprir quando Deus estiver para abrir o primeiro selo, em Apocalipse capítulo 6, diz que o primeiro selo vai revelar o homem da iniquidade. Ele vai vir montado com um cavalo branco, com uma coroa na cabeça, com um arco nas suas mãos, vem sempre para vencer. Então, ele vai vir para vencer mesmo. Mas está escrito que ele vai vencer os santos. Sim, ele vai entrar em Jerusalém, na grande cidade de Deus. E ali, ele vai se assentar como Deus, no trono de Deus. Mas nisto, a bondade de Deus fez o quê? Reservou um lugar especial para Israel não sofrer a penalidade da destruição. Então, o que ocorre? Ocorre que, quando o inimigo se manifestar, a igreja vai ser arrebatada. A igreja sendo arrebatada, ele inicia os 7 anos do seu reinado. 3 anos e meio, ele vai fingir ser quem ele não é, vai trazer a paz para o mundo. E sobre isso também, o profeta diz que é uma paz falsa. Mas no meio desses anos, com 3 anos e meio, ele vai rasgar, né, o escrito de paz, o termo de paz. E aí, vai ser na hora que Deus vai derramar sobre essa humanidade as taças preparadas, as taças da ira de Deus, e vai tornar o governo desse anticristo tenebroso, terrível, chagas mortais nos homens, e vai ser um terror mesmo. Findando esses 3 anos e meio, Jesus volta, né? Findando os 3 anos e meio da grande tribulação, Jesus volta, porque nesse período já vai se completar os 7 anos do governo do anticristo,
E vai se cumprir Apocalipse capítulo 20, que diz que o Senhor vai voltar e amarrar o inimigo por 1000 anos no poço, e ali Jesus vai reinar 1000 anos aqui nessa terra, juntamente com a igreja eleita do Senhor, com os lavados, com remidos no sangue do Cordeiro. Mas a palavra desta noite ainda, amados, se encontra em Mateus capítulo 12, versículo 25, que diz assim, que o reino dividido não subsistirá. O reino não pode estar dividido. Hoje, os reinos estão muito divididos. Olha, o mundo fez isso, pela sagacidade do anticristo, usando homens maus, iníquos, profanos. Eles colocaram uns contra os outros, eles conseguiram colocar os brancos contra os negros e vice-versa. Eles conseguiram colocar homossexuais, bissexuais, heterossexuais um contra o outro. Eles conseguiram colocar nação contra nação. Mesmo todas as pessoas apregoando o bem, o mal tem imperado. Até mesmo as grandes guerras ali têm se travado em nome da paz. E isso aí é um sinal. Eles falam de paz, mas eles maquinam os bastidores. Então, isso é um sinal para a igreja. Olha, você veja, hoje o governo federal e o governo estadual está uma demanda, é um contra o outro, é um forçando a barra, para quê? Para um derrubar o outro. Isso é divisão. E em Mateus 12, 45, né? Mateus 12, 25, aliás, diz assim, Jesus falando, olha, um reino dividido não vai subsistir, vai ser destruído. Então, tudo isso que estamos vendo no governo, nas igrejas, a igreja prega uma coisa, outra igreja entra em contradição, prega outra, e vira aquela situação terrível. O que Deus está fazendo? O Senhor está fazendo, está permitindo esse alvoroço. Para quê? Para que as igrejas se unam. De que maneira? Em oração, em consagração e até mesmo nos conselhos dos oráculos. A palavra de Deus é para nos unir e não para nos separar. E você vê pessoas se separando por conta da doutrina, até mesmo dentro das próprias igrejas. E isso aí nos permite compreender que a Sagrada Escritura ela se cumpre de forma minuciosa. Por que existe divisão? Porque o amor esfriou, meu querido. Porque o amor esfriou. Nosso irmão Ricardo também está aqui. Deus abençoe o irmão Ricardo. Aleluia. O irmão Ricardo tem feito live conosco também. Uma bênção, esse evangelista. Que Deus abençoe a todos. Então, amados, o que ocorre? Ocorre que precisamos entender a palavra de Deus, que diz assim, é bom que os irmãos vivem em união, se eu estou bem com o meu irmão sem Jesus me purifica de todo pecado, olha, o cordão de 2 dobras é mais forte. Então, Deus sempre trabalhou para que nós venhamos nos unir, tá? Porque senão não vamos ter autoridade. E aí ele começa dizendo, olha, não há vitória, o reino dividido vai ser destruído, o reino dividido não vai subsistir. Então está no momento das igrejas entenderem isso, está no momento dos pastores entenderem isso. E uma outra coisa, reino tem que ter liderança. Então eu vou ler com você também, além de Mateus, capítulo 12, né, que já citei aqui, eu vou citar agora aqui, vou fazer uma leitura com você em Hebreus, capítulo 5. Em Hebreus, capítulo 5, vai falar de liderança. Então, capítulo 5 de Hebreus, versículo 1 até o 5, que diz dessa maneira. Porque todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então, Deus levanta uma liderança desde o início. Essa liderança precisa muito estar firme nesse momento. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Marciane está conosco também, Paulino. Né? Deus abençoe. A Neidinha, minha querida irmã, que está lá em São Paulo. Né? Ela está dizendo aqui, verdade, as pessoas estão se afastando uma das outras, né? Muito triste. Verdade, Neide, verdade. Que Deus nos abençoe para que esse mal não nos atinja, amém? Olha, voltando aqui à leitura, versículo 2. E possa compadecer-se, isso é o sumo sacerdote que Deus levanta, e possa ele compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados,
pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Aqui o texto está dizendo que Deus tem a sua liderança. Nesse momento é muito importante as lideranças que Deus chamou compreender que precisa de uma união. Igual Israel tinha um líder das 12 tribos, como foi Davi, como foi o próprio Saul, como foi Salomão. Era um povo forte. Mas quando entrou Roboão, filho de Salomão, que o reino dividiu, ele e Jeroboão começaram a reinar divididos, o reino se tornou fraco. Tanto é que as tribos de Israel desapareceram. Ninguém nem sabe onde anda. Por quê? Porque no período do rei Oséias, no último rei de Israel, o povo foi levado em cativeiro e não voltou mais. Assim também como o povo de Judá foi levado em cativeiro. E por misericórdia, porque Deus amou a Judá por conta de Davi, rei Davi, por conta da promessa aos patriarcas, a Abraão, a Isaac e a Jacó, agora Deus traz de volta. Agora existe sim a grande necessidade da liderança evangélica compreender a necessidade da união e entender que nós somos apenas servos de Deus. Nós, pastores, somos apenas servos de Deus. Mais nada. Somos servos de Deus, agraciados com o chamado. Como está aqui, ninguém toma para si esse chamado. É Deus que levanta. Se Deus nos levantou, é importante fazer do jeito de Deus. E o jeito de Deus é a unidade. É a unidade. Então, veja bem, Deus chama. Olha um dos motivos pelos quais Deus chama. Aliás, todos os motivos, Perdão. Eu vou ler também com você, além de Hebreus 5, do 1 ao 5 que foi lido, eu vou ler Efésios também, e Efésios capítulo 4. Olha o que está escrito a respeito do chamado dos sacerdotes, dos pastores, dos presbíteros, dos evangelistas, dos apóstolos, dos profetas. Olha o que está escrito aqui. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim: Jesus, pronome pessoal aqui, Jesus, e ele, Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. 5 ministérios dentro de uma igreja, para quê? Para que Deus abençoe este povo, para que Deus venha trabalhar com cada homem de Deus, com cada mulher de Deus, com a nossa juventude, com as nossas crianças, com os nossos anciões. Então, olha o versículo 12, o motivo pelo qual o Senhor ele traz à tona esses ministérios. Versículo 13. Versículo 12. Querendo Deus, o Senhor, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então agora, como está em João capítulo 10, versículo 10 em diante, que o bom pastor dá vida pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas. A igreja nunca foi edificada, a igreja nunca foi chamada para usurpar bem de pessoas, mas para edificar pessoas vivas. Então, aqui Jesus mesmo chama apóstolos, profetas, pastores, doutores, evangelistas, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso é, se nós que fomos chamados para pregar a palavra, ser fiel, não aumentar nada, nem tirar nada, o resultado vai ser um crescimento poderoso, da parte de Deus, que vai vir sobre a igreja. Então, vai ter homens espirituais, vai ter mulheres espirituais, vai acontecer, se formos fiéis para pregar somente a palavra, vai acontecer que vai começar a se manifestar na igreja. O que Paulo fala aos 1 Coríntios, capítulo 12?
fala que ali é um povo que vai receber dons. Ele fala de vários dons. E aí no capítulo 13 ele fala a forma de receber os dons, que é amando, que é demonstrando amor. Então, andando pelo caminho do amor, usando de misericórdia, de compaixão, perdoando, se humilhando, pedindo perdão, tudo isso que envolve a igreja. Nesse momento, a igreja ela vai ser tomada pelo Espírito Santo de Deus, porque agora existe um povo aquebrantado, um povo obediente, um povo capaz de receber os dons. Isso é muito importante. Eu vou repetir de novo aqui essas passagens. Versículo 11. Jesus mesmo, ele mesmo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo ele o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Isso é, para que a igreja seja protegida, para que a igreja não caia no erro, não caia na mentira. Então, amados, é muito importante estarmos unidos, é muito importante entendemos que Deus levanta uma liderança muito importante. E olha, toda liderança, seja eclesiástica, seja governamental, precisa ser obedecida. Só para você ter uma ideia, em Romanos capítulo 13, eu sei que esses textos que estou lendo aqui é bem conhecido, mas são textos que nós precisamos ficar sempre trazendo a memória. Olha, capítulo 13 de Romanos, versículo 1 em diante, diz assim: toda autoridade, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então sabemos que toda autoridade é constituída por Deus, sabemos que temos que nos submeter a toda autoridade. De que maneira é essa submissão? De que maneira? Vamos para Gálatas capítulo 1. Amém? Gálatas capítulo 1 vai falar sobre a questão de autoridade. Por quê? Porque estamos perto do arrebatamento da igreja, precisamos compreender bem essas coisas, e é um perigo se a igreja não estiver atenta, porque vai vir falsos profetas. E aí? Como discernir isso? Olha, Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, do versículo 6 em diante, diz assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja maldição, seja anátema, maldição para quem ouvir, maldição para quem pregar. Assim como já vos disse, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldição, seja amaldiçoado. Então o que ocorre? Sabemos que toda autoridade é constituída por Deus. E ninguém toma para si essa honra.
vai pagar um preço. Quem quiser se apoderar, força. Tá, mas olha o que o apóstolo Paulo diz assim das autoridades. Se toda autoridade, aliás, toda autoridade é constituída por Deus para fazer convergir o povo a Deus. A honra é do Senhor, a glória é do Senhor, a majestade é do Senhor, tudo é do Senhor. Inclusive nós mesmos. Então tá, se tudo é de Deus, agora Deus levanta homens e mulheres para fazer a obra de Deus, nós temos que nos submeter. Tá? A quem? A quem prega a verdade, a quem mantém a dignidade, a quem faz convergir para Deus as almas, a glória, o louvor e a majestade. Se aparecer qualquer outra pessoa querendo a honra, porque a gente observa muito bem isso. Quando você lê os evangelhos, você pode ler os 4 evangelhos, você pode ler todas as epístolas paulinas, as epístolas de João, de Pedro, e você vai perceber uma coisa, eles nunca usam o termo eu. O próprio Paulo, quando ele é arrebatado, ele é arrebatado até o 3º céu, ele diz que eu conheci um homem que foi. João, quando ele corre muito rapidamente, ele passa na frente de Pedro, e ele chega na porta do túmulo de Jesus, ele não diz, eu cheguei primeiro, ele disse, olha, Pedro chegou, o discípulo mais jovem chegou mais na frente, depois Pedro, ele não cita eu. Hoje, as pessoas, elas têm o mandamento de Deus, tipo, o que você dá com a sua mão direita, não faça a sua mão esquerda saber. Só que as pessoas, elas querem ser conhecidas como aquelas que fazem a obra. Se vai dar um sopão, eu estou dando um sopão. Se vai visitar no hospital, eu estou indo visitar nos hospitais. E eles colocam aquilo para que a mídia saiba, para que o nome cresça, para que se torne conhecido, popular. Não é assim. Não é assim. Jesus fazia as curas e dizia, não digas a ninguém, usufrui. Deu uma mão, esconde a outra, não fala para a outra. Quando estiver em jejum, não fala para ninguém. Viva uma vida para Deus. Ame as pessoas, sirva as pessoas, porque você vai estar servindo a Deus, mas não fica alto se proclamando. Então, essas coisas são coisas de quem está perdendo a visão, entendeu? E nós precisamos disto, de voltar à palavra de Deus. Voltando aqui, se Deus constituir autoridade, é para que essas autoridades façam convergir a igreja a Cristo, o louvor a Deus. Amém? Se essas autoridades começam a fazer coisas que não convêm, não é para ouvir, porque é maldição. É maldição. E Deus prova a igreja. Deus prova muito a igreja sobre isso. Deus quer saber da igreja, se a igreja tem conhecimento, se a igreja vai ser fiel nisso. Porque quando vir o arrebatamento, infelizmente, nem todos vão. A palavra de Deus diz em Mateus 25 ainda, que as imprudentes que são virgens, são parte da igreja, não vai entrar no reino de Deus. Isso é uma coisa preocupante. Então, por quê? Porque está faltando conhecimento, discernimento, temor de Deus. E isso é o azeite também. Olha, em Deuteronômio capítulo 13, vai falar de profeta. Diz assim, quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder um tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamos, versículo 3, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andarás, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Então, se tem um sonhador, se tem um profeta que dá um sinal, vai acontecer isso, profetizou, aconteceu. Passa mais um mês, vai acontecer isso, aconteceu. De repente, esse profeta fala algo que não é de Deus, não é para temer ele, não é para honrar a ele, porque Deus permite essas coisas, para quê? Para provar a igreja, para ver se a igreja fica com a palavra ou se vai dar no profeta.
Então, sabendo que está chegando o arrebatamento da igreja, sabendo que as nações estão se preparando para receber o anticristo, como devemos andar como cristão? Unidos. Como devemos? Ser sedentos pela palavra, amar os cultos, tá? Fazer como, não pode abrir igreja, vamos fazer como os irmãos primitivos, eles cultuavam a Deus no cemitério, não podia, quem fosse pego era morto, então eles entravam nas suas catacumbas lá e cultuavam a Deus e louvavam a Deus, está entendendo? Em cavernas. Então, assim, a igreja não pode parar de louvar, de glorificar a Deus, de estar em comunhão, por conta do que está acontecendo, não. Isso aí é um alarde. Jeremias capítulo 10, ele diz assim, não faça como o mundo, que se atemoriza com os sinais da terra, com os sinais do céu. Não, vocês não têm que ter esse temor. Por quê? Porque Deus é poderoso para guardar a igreja. Deus é poderoso. E o profeta de Deus, ele vai sempre trazer avivamento. Olha o caso de Ageu, nos dias de calamidade, depois da volta do povo de Deus, do cativeiro babilônico, ali em Jerusalém, muralhas caídas, templo destruído, e Sanbalat e Tobias impondo medo no povo, né? Eles eram governadores de terra, então eles queriam colocar medo no povo de Judá, no povo de Israel. E ali eles não queriam que a obra viesse a ser edificada. Então eles quiseram amedrontar Neemias, dizendo, você vai morrer, aquela coisa toda. E ele disse, não, eu não sou para fugir não, né? E aí Ageu também profetizando, aí outros profetas também, Zacarias profetizou, o povo se encheu de coragem, construiu, né, reconstruiu o templo, e a glória, assim como foi prometido, a glória da segunda casa foi maior do que a primeira, e assim sempre será. Deus sempre vai ter uma porta aberta, Deus sempre vai abençoar aquele que compreende o seu projeto. E o momento, a necessidade é essa, de estarmos unidos em oração, em consagração, olha, com um só coração, servindo a Deus. Tem que cair por terra essas placas, né? Agora não tem mais placa, né? Porque as igrejas estão fechadas, né? Eu sou da presbiteriana, eu sou batista, eu sou assembleia, eu sou Deus e amor. Cadê as placas agora? Cadê as placas? Você está percebendo? Como Deus é sábio, como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso. Ele sabe fazer as coisas. Mas voltando aqui. Bom, sabemos que o reino dividido não vai subsistir. Então, um fragmento aqui, outro acolá, vai acabar em nada. Mas todo cristão se unir em oração, vai haver um abalo no mundo espiritual. Se todo cristão um orar pelo outro, como está escrito, né? Da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, é um ou outro. E nós ali somos representados como água doce, né? Que é uma boca de bênção. Então agora a igreja, orando a Deus com fervor, glorificando, compreendendo que o momento está próximo, pedindo misericórdia, sabe, se aquebrantando, servindo mesmo, o Espírito Santo vai levantar grandes homens, grandes mulheres, a juventude. Lembra o que o Senhor falou desses dias? Que Ele iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne, e os nossos jovens iriam fazer o quê? Iriam profetizar, os nossos anciões iriam sonhar, haveria grande manifestação nos últimos dias, sobre servos e sobre livres, isso vai acontecer. Então, com certeza, a igreja se voltando para Deus, buscando Deus na palavra, não se desviando, não seguindo falso profeta. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus vai se manter na palavra. Deus não precisa de ajuda, tá? Toda vez que alguém tentou ajudar o projeto de Deus, deu problema. Quer ver um exemplo muito claro de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Foi a questão de Sara e Abraão. Deus não prometeu um filho? Prometeu. Só que Sara não teve paciência. Então o que ela fez? Ela disse ao seu marido Abraão: olha, eu sei que Deus quer nos abençoar com filho, e eu sou estéril, ele me vedou. Faz assim, fica com a egípcia, minha serva, com Agar, e ela vai ter um filho, e o filho vai ser nosso, ela é nossa escrava. Tá. E aí Abraão concordou. E depois, o que o anjo profetizou depois? O anjo disse para Agar: olha, eu vou abençoar Ismael, teu filho, só que é em Isaac que vai ter a descendência do justo. Então, o que ocorre? Eles e os irmãos vão ficar um
à porta do outro e vai ter guerra até o final. Então, quando você vê essa guerra dos palestinos contra Israel, é o quê? É o cumprimento da palavra de Deus que veio por intermédio de um anjo falar do Agar, por conta que Sara não conseguiu esperar. Não conseguiu discernir. Então, é isso. Nós estamos no momento de clamar a Deus e esperar, confiar em Deus. Então, o que ocorre? As pessoas hoje ficam assim, olha, vamos fazer missão, levanta carnê, vamos fazer missão com maquininha. Não, amados, o mandamento de Deus nunca foi esse. O mandamento de Deus é dízimo e oferta dos fiéis, como o próprio Deus falou para Moisés. Moisés, olha, vamos construir o tabernáculo, você vai construir o tabernáculo para mim, você vai pedir ofertas aí, mas não é de todo mundo não, viu? É só daqueles cujo coração se mover voluntariamente. Chegou a ponto de terem trazido tantos bens que os construtores procuraram Moisés e disseram, olha Moisés, é bom falar para o povo parar de trazer, porque já vai sobrar, já vai sobrar. Então quer dizer, olha a fidelidade dos homens de Deus, olha, não precisa trazer mais. Só que há muitos dos que se dizem de Deus hoje, que quer que a igreja traga, e nunca basta. Nunca é suficiente. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, nunca é suficiente. Não existe isso. Então, amados, a igreja está simples demais, não compreende. Por um lado, deixam os verdadeiros profetas e, por outro lado, seguem os falsos profetas. Por quê? Porque parece mais fácil granjear do que se santificar. Muitas pessoas têm ido ao altar de Deus para ser santificado, aliás, para ser abençoado. É dito, olha, traga uma oferta, faça um voto, faça um sacrifício que Deus vai te abençoar. Não, amado, isso é muito fácil. A questão para receber a bênção de Deus não é sacrificar, é obedecer, é se santificar. Não é sacrificar, é se santificar. Porque se você vê lá Isaías capítulo 1, você vai ver que os sacrifícios de Israel, que eram em suas multidões, estavam aborrecendo a Deus. Eles iam e o próprio Deus falou em Isaías capítulo 1, você pode ler lá, está bem escrito, olha, os vossos sábados, as vossas solenidades, as vossas luas novas, os vossos sacrifícios para mim, diz o Senhor, já são pesados, eu não aguento mais sofrer isso, sabe? Está ruim de ver isso. Afasta de mim, eu queria alguém fechasse as minhas portas para que esse povo não viesse fazer essas coisas dentro da minha casa. E a respeito disso também, você vê que quando Jesus ele vem à terra, ele entra no templo, ele até expulsou aquele povo do templo como um chicote, não satisfazia Deus aquele sacrifício. Então, assim também, o povo está deixando de seguir a sã doutrina, porque parece difícil, para seguir os falsos profetas, para seguir aqueles que estão rodopiando, que estão... Amado, olha um exemplo. Quando Naamã, ele veio buscar cura em Israel, porque ele ouviu falar que tinha um profeta, e havia mesmo, Eliseu. Quando ele chega, Eliseu nem o recebe, Eliseu manda um servo dizer, diga a Naamã que se banhe no Jordão. Ele disse, poxa, eu pensei que ele ia ficar na minha frente fazendo gesto para amar a Deus, e Deus ia me ouvir, eu ia ser curado, e ele me manda tomar banho. Foi uma palavra muito clara, vai lá e mergulha 7 vezes. Agora tem pessoas que pulam, que falam em língua no ouvido, que roda, e infelizmente, mesmo assim não acontece nada. Por quê? Porque está faltando autoridade. Por que está faltando autoridade? Porque não estão na direção de Deus. Por quê? Porque não estão vivendo a doutrina verdadeira. Então, olha, 1 Coríntios 4, versículo 20, diz que o reino de Deus, ele não se forma, ele não se consiste, ele não permanece, ele não age, né, por palavras, mas por poder. É o poder de Deus que mantém todas as coisas. E esse poder vai se manifestar na vida daqueles que temem a Deus, amam a Deus e seguem a palavra santa, pura de Deus. A gente tem visto aí com muita tristeza, alguns pedindo dízimo. Aí eles falam, olha, é final do ano, faz assim, traz o dízimo, mas não é só o dízimo não, traz o trismo. Vamos dar o dízimo a Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Amados, esta palavra
cai em Gálatas capítulo 1, do versículo 7 ao 9. É outro evangelho. Isso não está na Sagrada Escritura. A igreja precisa viver da fé. Assim como o membro da igreja precisa dizimar, ofertar pela fé, a igreja precisa também se manter por meio da fé e não criar outros meios. E tudo isso está frustrando cristãos, porque ele está fazendo essas coisas e não está acontecendo nada. E ele começa a pensar, poxa, eu oferto, eu dizimo, eu vou à casa de Deus, eu oro, eu consagro. E por que o milagre não acontece? Porque Deus tem princípios. Deus tem princípios para abençoar com prosperidade. Deus tem princípio para abençoar com cura. Princípio. E se não for dentro dos princípios de Deus, ainda que venhamos fazer tudo, não vai adiantar nada. Lembra também, 1 Coríntios 13, já foi citado nessa live, nesse vídeo aqui. Olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e ainda, olha, que eu tivesse toda a fé, ainda que eu desse meu corpo, né, para ser queimado, todo o dinheiro, a fortuna aos pobres, sem o amor verdadeiro, que é o amor que me faz chegar a Deus, e com submissão, com confiança, não significa nada. Então, o que Samuel disse para Saul? Olha, melhor é obedecer do que sacrificar. Tem Deus todo prazer nisso? Em sacrifício? Não. Melhor é obedecer a Deus do que sacrificar. Quem faz todas as coisas é Deus. Então, a liderança, o pastor, o bispo, o profeta, o apóstolo, como muitos são chamados, precisa fazer o povo convergir a Cristo e andar nos mandamentos de Deus e andar na visão de Deus e não na visão do homem terreno. Eu vou abrir mais um trabalho, vou fazer isso, fazer aquilo. Não, é se Deus quiser. Então, queridos, e por conta disso, muitas pessoas até têm pecado contra homens de Deus, verdade. Por quê? O que é que o Senhor fala através de Samuel? 1 Samuel 8, ele vai dizer assim, Samuel, o povo pediu, o rei pediu, não fica triste não, mas Senhor, não fica triste, Samuel, porque eles não rejeitaram a você, Samuel, eles rejeitaram a mim. Então foi a Deus que o povo rejeitou, e não foi a Samuel. Samuel é um líder de Deus. E quando o povo não rejeitou, ou não quis Samuel, rejeitou a Deus. Aí onde está? O servo de Deus, ele não pode pregar outra palavra que não esteja escrito. Não pode. Isso é maldição. Olha, tem muitas pessoas dentro das igrejas, até pastores e tal, vivendo, infelizmente, é uma palavra triste, mas vou ter que falar, debaixo de uma maldição. Porque veja bem uma coisa, quantos nós temos visto nesses últimos dias, quantos filhos de pastores presos, quantos filhos de pastores nas drogas, quantos filhos de pastores na prostituição, no adultério, filhos de pastor, casa com aqui, separa, casa com ali, separa. Aí você diz, é maldição, porque olha o que está escrito, vou repetir, Gálatas 1. Tem alguns que estão pregando outro evangelho, mas se um anjo do céu vir e pregar o que não está escrito aqui, é maldição para quem? Para quem prega, e a maldição também para quem ouve. Então, assim, o que Paulo diz sobre os ministros? Que todos devem se achar fiel, a cuidar da dispensa, sabe? Só dar ao povo que tiver na dispensa. Você não pode dar o que não tem. Eu não posso dar o que não tem. Então eu não posso falar de mim. Eu não posso falar do que o outro. Eu não posso seguir a homens. Mas tem que seguir a palavra de Deus. E você também tem que seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela veio para nos limpar, nos purificar. Tanto é que Jesus fala, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a verdade dói no nosso coração, quando nós compreendemos que nem todos os ministros vão herdar o reino de Deus. Dói muito e até mesmo nos preocupa. Nos preocupa. Quando Jesus está ali na Santa Ceia, ele disse, um de vocês, apesar de eu ter escolhido todos, um de vocês é o diabo. Eles começaram a se preocupar consigo mesmo. Misericórdia. Quem será que? Será que sou eu? Essa preocupação deve estar nos nossos corações porque nós erramos muitas das vezes.
Então nós temos que temer Deus. Meu Deus, eu não posso errar, porque Deus não faz acepção de pessoa. Né? Romanos capítulo 2. Olha, tu que diz, sou mestre dos gentios, mestre de crianças, tal, você que prega para outros, né, que não peque, você vai pecar, você que diz, não cometa sacrilégio, você rouba os templos. Por quê? Porque você prega para outros, mas você vai lá e peca. Então nós temos, como está lá em Hebreus 5, como foi lido aqui esta noite, o sacerdote, o pastor, o bispo, o obreiro, ele tem que todo dia estar pedindo misericórdia e se arrependendo dos seus pecados, porque nós pecamos também. O mal da igreja é que eles acham que os pastores têm que ser perfeitos. Não, são homens também rodeados de fraqueza. E aí ele tem que entender isso, ele tem que pedir misericórdia por si, ele tem que pedir misericórdia pela igreja, a igreja tem que pedir misericórdia por si, um pelo outro, um ajudando o outro, um perdoando o outro, sabe, confessando suas falhas ao outro. Tudo isso faz parte do reino de Deus, que nos deixa preparados para o reino de Deus, para o arrebatamento da igreja. Então, igreja, olha, o que ocorre? A necessidade de estarmos unidos, reconhecer que o reino de Deus está muito próximo, Jesus falou, né? Olha, quando nós lemos Lucas 21, ele diz que o reino de Deus está próximo. Então, assim, quando essas coisas começarem a acontecer, você tem que levantar os olhos para o céu, porque perto está a vinda do Senhor. Essas coisas já têm acontecido já faz um tempo. Então, nós temos que entender que perto está a vinda do Senhor. E nesse momento, olha, a união, né, vai nos dar muita unção, vai nos dar muita graça de Deus, e é preciso mesmo, muito, muito, muito mesmo. Olha, até estou com um texto aqui, deixa eu ver aqui, louvado seja o nome do Senhor. Ó, 2 Crônicas, capítulo 20, né, nos dias de Josafá, também o versículo 20, capítulo 20, versículo 20. Josafá estava diante de um grande desafio, uma multidão contra ele, e ele falou assim, meu Deus, agora como é que eu vou fazer? Ele pediu socorro, Deus enviou o profeta por não temas, e aí depois ele é tomado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e ele fala, olha, creia em Deus e você vai estar salvo, você vai estar seguro. Creia nos profetas de Deus e você vai prosperar. E aí ele creu e aconteceu aqui, um grande livramento e também uma grande prosperidade. Agora, qual é o profeta verdadeiro? Porque Jesus fala também, Mateus capítulo 24, 25, dos falsos profetas. Tá, qual é o profeta verdadeiro? É aquele que só transmite a palavra de Deus. Aqui está escrito. Não vamos fazer outra coisa a não ser transmitir a palavra de Deus. Você lembra do profeta velho e do profeta novo lá em Juízes? O profeta novo ouviu de Deus, olha, você vá por um caminho, volte por outro, não entre na casa de ninguém, não coma, não beba nessa terra, tá? Volte para outro caminho. Ele foi, fez tudo que Deus mandou. Mas quando ele está saindo, o que aconteceu? Veio um profeta velho e disse, olha, eu também sou profeta. Deus falou comigo, você pode comer na minha casa. Mas Deus é um Deus de duas palavras? Não. É sim, sim, não, não. Então o profeta novo confiou no profeta velho, foi lá e comeu. Quando ele está comendo, veio a palavra de Deus. Porque você não me ouviu, porque você ouviu a palavra do profeta velho, saindo daqui você vai morrer, o leão vai te pegar no caminho. E foi o que aconteceu, saindo daquela casa ele morreu. Então, fica esta palavra, creia em Deus, entenda que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus para as nossas vidas, para a edificação. Os escolhidos de Deus não vai fazer outra coisa a não ser transmitir a palavra. A palavra como ela é. Como ela é. Olha, é muita coisa que acontece na igreja, que mina a igreja, que rouba a unção da igreja, e que as pessoas ficam ali e não vê acontecer nada. São muitas e muitas coisas, né? Se fôssemos falar aqui, iríamos ficar horas e horas falando, a noite inteira falando. Muitas coisinhas que não é para a igreja seguir, mas a igreja segue. Nós não somos melhor do que Deus, tá? Nós não somos mais fortes que Ele, como diz o profeta. Nós somos servos de Deus. Cabe ao servo fazer o que Deus ordenou. Então tá, não tente ajudar a Deus a fazer as coisas, só obedeça que as coisas vão acontecer naturalmente, tá? Então tá, vamos ajudar em missão, você não é com carne que você ajuda em missão,
é com fidelidade ao dízimo. Tá? E dízimo é 10%. Eu ganhei 100 reais. É 10. Não é 200, não é 300. O que Jesus falou da viúva? Quem colocou mais no gasofilácio? Aí eles ficaram sem saber, porque tinham pessoas importantes ali colocando. Ele falou, não, foi a viúva. Deus vai trabalhar com aquele pouquinho que a viúva deu, porque a viúva deu dentro da vontade de Deus, com fé em Deus, está quebrantada em Deus, então Deus vai usar aquele pouquinho para abençoar. Mas como? Como? Da mesma forma que Deus fez com Eliseu, multiplicando o pão, né? Ele multiplicou o pão, da mesma forma também que Jesus fez, multiplicou o pão para uma multidão. 5 pães e 2 peixinhos deu para uma multidão. E não faltou, sobrou 12 cestos. E uma segunda vez também. Sabe? Então sobrou 7 cestos. Então sempre com Deus vai sobrar. Mas o pouco com Deus sempre vai sobrar. Farinha nunca vai acabar. Mas se a gente quiser usar dos nossos meios, vai acabar sim. Vai acabar. Por quê? Porque nós não temos a liberdade de fazer de qualquer maneira na casa de Deus e nem na nossa própria vida. É seguindo a Deus. É confiando em Deus, tá? Então você veja, Deus faz umas coisas que hoje algumas pessoas têm dificuldade, tá? Quando o Senhor mandou Elias, ele mandou Elias a uma viúva. A uma viúva. Não foi a um fazendeiro, não foi a um príncipe, foi a uma viúva. E aí, olha, ela vai te sustentar. E ela sustentou sim, por quê? Porque Deus abençoou aquela casa e a farinha não falta na panela. Então, se a igreja entender essas coisas, vai vir sim, ainda que tenha esse caos todo aí, vai vir uma grande prosperidade. A prosperidade não vem de sacrifício, vou repetir sempre a mesma coisa em cada vídeo. A prosperidade vem da obediência a Deus, da comunhão com Deus, do amor aos irmãos, sabe? Do socorro fervoroso. É dessas coisas que vem a prosperidade. Riqueza e honra vem diante dele. Ele quem? Deus, o Senhor. Então, igreja, para que a gente viva pela fé, precisa ter sim o conhecimento da palavra, ter uma liderança, ter uma submissão, vigiar, se sujeitar a toda a autoridade no Senhor. Está no Senhor. Você vê que Micaías, profeta, ele fala para o rei, eu só te recebo porque você está na presença aí do rei de Israel, ou de Judá, perdão, de Judá, Josafá. Então, outros profetas também, como Elias, Acabe diz, perturbador, ele diz, perturbador é tudo para a tua casa. Então, Elias, Eliseu, Micaías, nunca se sujeitou às autoridades que eram os reis. Por quê? Porque eles estavam errados. Mas toda a autoridade, todos os profetas também tiveram a alegria de servir a reis, como o rei Davi, né? O próprio Natan se sujeita a Davi, por quê? Porque também Davi era o nome de Deus, né? Pecou, mas se arrependeu, se levantou, foi uma bênção. Quer a igreja, amados irmãos, vocês que nos acompanham, quer realmente uma vida com Deus, obedeça a palavra. Sabe? Discirna muito bem, sabe? Aqueles que pregam a palavra e aqueles que não pregam a palavra, tá? Deus nunca vai dizer para o ímpio, eu sou contigo, e Deus nunca vai dizer para o pecado, a quebrança de coração, para o arrependido, olha, você vai perecer, nada disso. O mandamento que o Espírito deu por intermédio do profeta Isaías foi, diga ao justo que ele vai bem, mas diga ao ímpio que ele vai perecer. Tá? Então, assim, Amós, olha, se Deus falou, quem é que vai profetizar? Se Deus falou, podemos falar também, porque vai acontecer o que Deus falou. Então, creia na palavra, fique com aqueles que pregam a palavra de Deus, porque o tempo está próximo, grandes coisas vão acontecer aqui, muitas coisas ainda para abalar, mas aquele que confia no Senhor permanecerá para sempre, amém? Vai ser arrebatado, vai ser guardado aqui, vai ser uma bênção. Queria deixar essa palavra esta noite, em nome de Jesus Cristo,